Sejam todos muito bem-vindos à segunda quarta deste mês de dezembro, hoje, dia 9/12/2020, nossa reunião de captação, ainda mantendo-a de forma virtual, mas os nossos pensamentos, os nossos corações, neste momento, possam estar sintonizados com o ambiente da nossa casa espírita, em especial com todos os trabalhadores espirituais desta tarefa. Nós estamos no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz o título Moral Estranha. E dentro do item 16, nós vamos dar continuidade ao ensinamento de Jesus que Allan Kardec vai extrair do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, versículos 34 e 36. O evangelista assim diz: Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Bom, essa passagem que Allan Kardec extrai, e ele a coloca a partir do item 9 deste capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já a estamos trabalhando alguns estudos, porque Kardec ele vai trazendo para nós inúmeras interpretações em torno deste ensinamento de Jesus. E aqui hoje, a partir do item 16, ele vai trazer mais um apontamento ao qual necessitamos, mais do que nunca, estarmos atentos a esses movimentos, em especial aos que têm acontecido na atualidade. Diz assim: quando Jesus disse: Não penseis que vim trazer paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte. Então, Kardec aqui, ele vai trazer para nós uma interpretação do significado daquilo que Jesus realmente disse, ou mais uma interpretação. Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão uma espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos. Como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio porque se assenta, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer
o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta patricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só carreta a desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão que se encontram e onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Bom, este é o item 16 deste capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nos chama a atenção é que Allan Kardec, justamente, ele está reforçando aquilo que ele já vinha trabalhando na interpretação desta passagem, ao qual Jesus coloca que não veio trazer a paz, mas a espada. E nós mesmos colocamos em outras oportunidades que a espada representando o combate. Mas agora, não o combate do ponto de vista bélico, daquele combate onde as armas vão ferir o corpo, a fim de que o corpo sangre e venha a desencarnar. Não. O combate agora ele está se dando de uma forma muito mais ampla, mais sutil e mais perigosa. Muito mais perigosa do que justamente você se servir de um artefato, de um objeto que possa ferir ou matar a quem quer que seja. Nós estamos falando das ideias, dos ideais, das ideologias. É preciso estarmos muito atentos, porque as ideologias têm feito grandes divisões na nossa humanidade, principalmente no que tange na família. Nós vamos observar que dentro de uma família existem irmãos que param até mesmo de conversar por divergirem de opiniões. Isto é, um não aceita a opinião do outro, a ponto de deixarem de conversar, mostrando, dentro dessa situação, o quanto ainda somos bastante orgulhosos, somos bastantes egoístas, porque todas as vezes que alguém nos fere, isso nos machuca do ponto de vista do interesse pessoal, nós colocamos, então, o nosso orgulho de forma evidente. Então, quando Kardec traz para nós que a doutrina de Jesus ela não se estabeleceria dentro de uma pacificação, é porque ela teria que enfrentar, teria que combater muitas batalhas, muitas guerras. Nós passamos, até a chegada do Consolador, por diversas guerras na humanidade. E aí, Kardec vai trazer para nós que o campo ele foi sendo semeado através dos séculos. E quando a guerra
ela suceder à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade e às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida, o que aconteceria? Jesus nos enviaria o Consolador. É o que Kardec está dizendo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi lançado no ano de 1864. A doutrina dos Espíritos, que configura, que personifica o Consolador prometido por Jesus à humanidade, ela tem o seu ponto inicial em abril do ano de 1857. Se nós pegarmos essa fala de Kardec e fazermos uma analogia com a chegada do Consolador, será que nós podemos, hoje, passado mais de 150 anos da chegada do Consolador à Terra, o Livro dos Espíritos, ele já está com mais de 160 anos na Terra? Isso quer dizer que o Espiritismo, há 160 anos, vem lançando luz sobre a face da Terra, a fim de que nós, encarnados e desencarnados, possamos buscar a compreensão, o entendimento da essência do ensinamento de Jesus. Mas nós não podemos afirmar que a guerra, ela não acontece, que os ódios dos seres humanos aos quais se vinculam aos partidos, sejam eles de quais natureza forem, do ponto de vista político, filosófico, científico, até mesmo dentro dos esportes, nós vamos observar as grandes adversidades e divisões entre nós, seres humanos. A fraternidade ainda não se faz presente. E o fanatismo, que ele coloca como as trevas do fanatismo, ou seja, quando se coloca fanatismo, não é simplesmente do ponto de vista religioso, mas ele vai abranger tudo aquilo ao qual nós, seres humanos, somos chamados a relacionar a Terra para o nosso crescimento e desenvolvimento moral e espiritual. Dentro da filosofia, da ciência, das artes, de forma geral, da política, das religiões, muitos de nós ainda nos posicionamos dentro de um campo de fanatismo, em achar que somente possa prevalecer a nossa verdade. E o outro, ele não pode estar com a verdade. Então, quando a luz da razão, da fé raciocinada esclarecer, Jesus enviaria o Consolador. O Consolador chegou há mais de 150 anos. E após a chegada do Consolador, quantas guerras nós já tivemos em nossa humanidade? Vamos pegar apenas duas. A Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Apenas para citar essas duas, sem contar as inúmeras guerras que acontecem nas diversas regiões e continentes do nosso planeta. Sem contar outras guerras que não são essas de nação contra nação,
mas as guerras internas de cada país, de cada cidade, de cada município, as guerras que acontecem dentro do seio de cada família. O Consolador chegou e o campo estava preparado? De certa forma, sim. Do ponto de vista psicológico e do ponto de vista do entendimento ao qual a humanidade pudesse receber melhores esclarecimentos acerca da natureza do ser e na sua relação com o Criador, a humanidade chegou, naquela oportunidade, com a chegada da doutrina dos Espíritos, a um patamar de desenvolvimento não somente material, mas psicológico, capaz de poder receber esses ensinamentos. E após 160 anos de doutrina espírita na Terra, as guerras ainda acontecem. Os ódios dos partidos ainda nós observamos. Os fanatismos ou as trevas do fanatismo nos vários setores da sociedade, nós ainda temos visto. Bom, como que nós podemos, então, fazer para restabelecer a paz? É preciso que promovamos essa paz, essa pacificação. É preciso estabelecer os elos de fraternidade. É preciso compreender e entender que se o próximo ainda não é capaz de ter o entendimento ao qual eu já o possuo, eu sou responsável por consolar aquele coração. Mesmo que aquele coração venha com pedras em suas mãos para me atacar. É preciso, a partir de agora, como espíritas cristãos, ter esse entendimento. Porque somente assim nós poderemos realizar a transformação ou a sonhada mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Para que a humanidade se torne regenerada, necessário se faz que nós nos regeneremos. E para que nós nos tornemos regenerados, necessário é que possamos construir a cada dia a robustez de uma fé que raciocina e que sabe se vincular com muita precisão ao coração do Cristo. Porque somente assim nós conseguiremos vencer e sair dessas etapas que ainda se fazem necessárias na nossa humanidade. Porque a chegada do Consolador, conforme Kardec aqui colocou, pressupôs que as guerras deixariam de acontecer, os ódios deixariam de se estabelecer no plano de relação entre nós, seres humanos, e que as trevas iriam ser banidas para todo sempre, nós observamos que não foi bem assim. Pelo contrário. Desde a chegada do Espiritismo na Terra, nós, espíritas, se é que podemos colocarmos como verdadeiramente espíritas cristãos, temos sido combatidos, temos sido perseguidos dentro
da própria família. O que dirá fora? E por quê? Cabe, então, essa reflexão. Por que o espírita, ele é perseguido, ele é combatido? Justamente por causa desses 3 pontos chaves que Allan Kardec levanta nesse item. Porque o espírita está tendo condições de raciocinar a sua fé. Ele está se tornando melhor esclarecido. Ele está tendo oportunidade de vislumbrar não somente as questões no campo da matéria, mas planar o pensamento para fora da matéria e entender o intercâmbio entre os 2 planos, físico e espiritual. E o dinamismo desses planos na nossa existência, na nossa vida. Quando eu falo existência, na existência no plano físico, quando nós estamos encarnados. Quando eu falo vida, quando eu estou colocando a vida do espírito, aquilo que realmente o somos. O espírito é combatido porque ele traz essa fé raciocinada. O espírita, ele tem sido combatido porque ele está procurando amainar os ódios de ideologias para restabelecer a fraternidade entre os corações. O espírita, ele é combatido porque ele promove a paz e não a guerra. Como nós estamos vivenciando um plano de transição, obviamente que nós seremos muito mais cobrados, porque o Pai, porque Jesus e os espíritos superiores têm nos confiado para que possamos levar essa mensagem onde quer que estejamos. Aí Allan Kardec vai dizer, no item 17, o Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que cercados nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho. Então vejam bem, tudo aquilo que nós colocamos, Kardec está justamente reforçando. Precisamos combater o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, mas é preciso voltar o olhar para dentro de nós e observar se nós ainda trazemos esses vícios. Porque se nós o trazemos, precisamos combatê-los primeiramente em nós, antes de querermos combater fora. Porque se não conseguirmos combater em nós, como é que nós podemos combater no outro? Ah, Adelano, mas é muito difícil. Claro que é. Estamos num mundo onde tudo parece normal. Ou seja, tudo o que é anormal, que é contrário às leis divinas, parece normal, parece natural. E não é. Por isso nós devemos estar atentos. Se aquilo que a sociedade coloca como normal está vinculado dentro dos mecanismos da justiça e da lei divina. Porque se não estiver, precisamos combater. Mas como que nós iremos combater
levantando ódio, promovendo guerra, lançando treva. Não há como. Então, somos convidados, a partir de agora, a sermos verdadeiramente cristãos, promovendo na nossa fala, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, esses valores que Jesus exemplificou e que tem nos ensinado através dos séculos, e ainda enviou o Consolador para que ele pudesse nos alimentar e nos fortalecer, a fim de que não viéssemos falir. Como tantas vezes nós já falhamos em outras oportunidades. Continua Kardec. Cercados nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater, mas não aquele combate, tal como na antiguidade. É o combate moral, ao qual precisamos realizar internamente para promover externamente. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou. Ou tem passado, né? E as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos. As de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Quando Kardec coloca que agora vai demorar alguns anos, o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864, já passando-se aí mais de 150 anos, quase, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? De 156 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, 156 anos. Já se passou 156 anos. E aí? Então, precisamos entender que o tempo de Deus, o tempo do Cristo, não é mesmo tempo de nós, seres humanos. Porque nós achamos que amanhã estará tudo resolvido. Se assim o fosse, seria ótimo, seria bom demais. Mas a natureza, ela nos ensina que as coisas têm o seu tempo próprio. Cada fruto, cada espécie de fruto, ele tem tempo de colheita. Assim também somos nós. Assim também são as cidades, os países, a humanidade. Mas temos chegado num tempo de uma colheita ampla. A própria pandemia, que mobilizou todo o planeta e vem mobilizando ainda, é um sinal desta realidade. É preciso, a partir de agora, estarmos atentos e não ficarmos cegos ao que tem acontecido, porque senão nós podemos perder grandes oportunidades de restabelecer em nós a nossa ligação com o Pai. Aquelas palavras de Jesus, item 18, devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar. Os conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, as lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus, antes de sua
entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os tumores malignos do enfermo. Então vejam bem, Jesus, ao proferir, vim trazer a espada. Ele veio trazer para nós cristãos a ideia, a fé e o exemplo de nos mostrar como devemos nos comportar, nos conduzir diante de tudo aquilo que é anormal, mas que parece normal para a sociedade. E quando nós passamos a agir desta forma, nós vamos levantar conflitos, cóleras, dissidências, divisões, maledicências em muitos corações, principalmente dentro do próprio lar. Porque são corações que o tempo ainda não promoveu o desenvolvimento daquela semente para que ela possa tornar-se um fruto propício à colheita. Mas tudo aquilo que nós fazemos, nada fica em vão. Pode parecer que, eu falo, eu rezo, eu converso, e fulano, beltrano não muda. Pode parecer que não. E que tudo que a gente tem feito é em vão. Nada é em vão. Nenhuma prece, nenhuma fala, nenhuma atitude ao qual nós podemos realizar com Cristo para com o próximo é em vão. Porque se aquele coração não souber agasalhar, receber o que temos doado, hoje, amanhã, ou numa outra oportunidade, aquela sementinha que jogamos naquele campo irá germinar. Foi assim conosco. Onde nós nos encontrávamos há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve entre nós. Quantas vezes nós o maldizemos, não somente, talvez, ele diretamente, mas os seus seguidores. E vendo o exemplo dos seus seguidores, aquela semente da exemplificação foi lançada em nós. Passado esse tempo, hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer como eles, a fim de que a humanidade possa realmente viver a lei moral ensinada por Jesus. Então, este capítulo belíssimo, que é o 23, nós estamos fechando hoje, agradecendo imensamente a espiritualidade por esta oportunidade e aos corações que nos têm acompanhado, encarnados e desencarnados, para que possamos refletir com muito carinho. Guerras, ódios e trevas, nós ainda o temos na nossa humanidade. Então é preciso, a partir de agora, como espíritas cristãos,
guerrear internamente tudo aquilo que não condiz com a proposta divina. Fazer luz nas trevas que trazemos ainda. E estabelecer a fraternidade naquilo que ainda, em diversas situações, temos sido, como se diz, azedos, para não falar ódio ou odientos, para quem quer que seja. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos amparar e iluminar a todos nós. Uma boa tarde para todos e que Jesus nos abençoe.